estava sentada ali desde o começo, quando eu cheguei, e o Senhor queimava o meu coração. Eu falei, Senhor, mas é na oportunidade? Eu nem ia ter oportunidade, o Senhor sabe, né? E o Senhor mudou a oportunidade. Eu falei, não era. Quando a irmã chegou ali, eu falei, agora eu entendi por que essa palavra queimava no meu coração. Você está caminhando com Jesus, irmãos? Esse é o título que eu vou dar para essa mensagem. Aqui fala, os 2 discípulos no caminho de Emaús. Vamos começar a partir do versículo 13. Amém, irmãos? Amém. E eis que no mesmo dia, iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estágios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados. Marca isso, irmãos. Os olhos como que estavam fechados, para que não conhecessem. E ele disse, que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhes, és tu só peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou, quais? E eles disseram, as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregavam à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, e já é hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. E não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que diziam que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito, porém não viram. E ele lhes disse, ó nécios e tardos de coração, para crerem tudo o que os profetas disseram. Porventura, não havia que o Cristo compadecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicaram-nos o que deles se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele o fez com que ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E acontecendo que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e o partiu e lhe deu. Abriram-se então os olhos, marca aí, irmãos. E ele desapareceu-se. E disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 que estavam com eles, os quais diziam, ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Amém, irmãos? Amém. O que nós vemos aqui? Aqui aqueles 2 estavam caminhando e eles estavam como que murmurando, né, irmãos? Porque estavam tão tristes, comentando tudo, que não perceberam que Jesus estava do lado deles, caminhando com eles. Aí eles foram conversando entre si sobre as coisas que haviam sucedido, como muitas das vezes nós não percebemos, mas é dessa maneira nós murmuramos, que muitas vezes o sofrimento vem sobre a nossa vida tanto, nós luta. Nós já estávamos falando sobre isso aqui, é o que nós temos passado, e nós às vezes não enxergamos que o Senhor está do nosso lado, segurando a nossa mão. Porque a gente começa a enxergar que o nosso problema é maior do que o Deus que estamos confiando, é maior do que o Jesus que estamos caminhando com Ele. E ali eles foram caminhando e não perceberam que Jesus estava ao lado deles. O que eu quero dizer? Que quando ele está com os olhos fechados,
Será que nós estamos caminhando com Jesus? O que é? Às vezes a gente vai falar, o que a irmã está querendo dizer caminhando com Jesus? É sabendo que, muitas das vezes, irmãos, nós temos uma conta para pagar. O senhor sabe por que eu estou falando isso, irmão? Glória a Deus, eu estou aqui na direção do Espírito Santo. Aleluia. E pode ter certeza que eu não vou falar nada que não seja do Senhor, porque eu já pago um preço muito grande para servir esse Deus. E eu sou um vaso, irmão. Eu deixo o Senhor falar através da minha vida. Muitas das vezes, vem um levante tão grande, porque às vezes até coisas que às vezes a pessoa não gosta de ouvir. Mas eu tenho que obedecer esse Deus. E muitas das vezes nós estamos com aquela conta para pagar. É um aluguel, é uma água, é uma luz. E nós ficamos inseguros. Nós estamos caminhando com Jesus. Estamos pensando que nós estamos caminhando com Jesus. Só que muitas das vezes, irmãos, às vezes a gente ir lá no nosso quarto, fechar a porta, como foi falado aqui na oportunidade, que mandou aquela viúva fechar a porta, que é assim que Deus fala. Quando nós estamos com um problema, irmãos, não é para a gente correr no irmão, não é para a gente correr no amigo, que a gente pensa que Deus quer que a gente vá para um quarto, feche a porta, dobre o nosso joelho e confesse para Ele o nosso problema. Ele já sabe qual é o nosso problema, mas Ele quer ouvir da nossa parte. Ele quer que a gente peça, Ele quer que a gente abra a boca e fale, irmãos. Muitas das vezes, por isso que eu falo, a gente vai falar o que a gente viveu. Para eu chegar hoje nessa posição que eu estou, glória a Deus, falando a palavra do Senhor, porque é uma responsabilidade. O Senhor levou eu para o deserto 3 anos e meio, irmãos. E não foi fácil, irmãos. Muitas das vezes não sabia nem o que eu ia dar para o meu filho. Só que eu dobrava meu joelho e falava assim, Pai, eu lembrava dessa passagem na Bíblia, eu não sei dizer para os irmãos onde está hoje. Que aqueles homens não podiam pedir a guarda para proteger, porque eles iam falar, onde está o seu Deus que você fala? Muitas das vezes foi dessa maneira, irmãos, eu dobrava meu joelho e falava, Senhor, eu não posso, eu confio no Senhor. Se o Senhor permitiu eu para esse deserto, para eu aprender a caminhar com o Senhor, então eu vou confiar que o Senhor vai enviar a providência na minha porta. E às vezes passava o dia inteiro, irmãos. A Pondata ainda tentei fazer um trilho com uma água, um solzinho, para dar meus filhos comer. Quando eu chegava à noite, era no outro dia cedo, estava batendo na porta. E ali eu ia para o joelho e glorificava o Senhor. Aleluia. Porque o Senhor tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Glória a Deus. E pode ter certeza de uma coisa, irmão. Quando o Senhor nos leva para o deserto, Ele cuida. Glória a Deus. Ele manda até os corvos alimentar a gente, mas Ele manda, irmão. Porque muitas vezes tem pessoas que pegam a prova, aí não é Deus. Aí você vai pagar um preço. Porque quando você põe a sua mão de carne, o Senhor tira dele, irmãos. Então, às vezes a gente apresenta o Senhor, foi falado aqui, você entregou, confia que o Senhor está cuidando. Eu costumo dizer, Senhor, o Senhor me separou, o Senhor fechou um emprego meu de 22 anos, só eu e Deus sabemos a humilhação que eu passei, eu ganhava muito bem. Eu fiquei como um Jó, irmãos, para eu chegar nesse processo que o Senhor queria. Sabe que você tem que confiar com o olho fechado, que ninguém entendia. Dentro de casa eu passando humilhação, eu perdi 2 carros, comecei a perder tudo, porque muitas das vezes eu estava vindo do meu serviço, dirigindo meu carro, o Senhor falava assim, vou eu fechar tudo na sua vida, mas a porta que eu abro ninguém pode fechar. E eu não entendi o que Deus estava falando, irmãos. Agora eu estou louca mesmo. Eu ainda falava assim, Senhor, o que é isso? Porque o Senhor já usava a minha vida, mas eu não estava em posição, eu não sabia que o Senhor ia me levantar hoje para trabalhar para Ele. E o Senhor falava que as portas que Ele fechava, ninguém podia abrir. Mas que a porta que Ele abria, ninguém podia fechar. E ali, irmãos, eu comecei a passar o processo. Eu tinha acabado de trocar um carro, a loja teve que devolver, eu fiquei com 2 carros para pagar. Eu perdi o emprego, fui mandado embora sem motivo nenhum, de 22 anos. Não recebi os dívidos, recebi só assim. E tudo entrava só para pagar. Porque é assim, quando o Senhor está no negócio, irmãos, eu estava aprendendo, porque antes eu ouvia falar de Jesus. Os irmãos vão entender porque Deus está fazendo passar meu testemunho. Eu ouvia falar de Deus, eu estava na presença de Deus. Só que eu não caminhava com Jesus. Eu não tinha essa experiência, essa intimidade com o Senhor. Que hoje eu glorifico a Ele. E ali, eu fui mandada embora sem motivo nenhum. Começou o problema com o bolo do carro, começou a virar uma bola de neve minha vida. E eu fui perdendo tudo, irmão. Até que por último, a mãe olha para mim e fala assim, que não queria mais. Eu falei, meu Deus. Senhor, eu não fazia mal para ninguém, irmãos. Mesmo estando na presença de Deus, glória a Deus eu estava,
Eu fazia o que eu não sabia que o Senhor queria mais de mim. Só que eu pecava, irmãos. O Senhor está mandando falar, eu tenho que falar. Que muitas pessoas pregam que adorar ídolos, adorar imagem, não é só isso, irmãos. Se você adorar seu marido, ou a sua esposa, ou mais gostar mais do seu filho, ou do seu carro, você já está adorando. E o Senhor não divide a honra, a glória, a adoração dele, irmão. Eu adorava meu marido. E eu não sabia que eu pecava dessa maneira, irmãos. Tem momentos que quando eu tive um centro de recuperação, eu falei para aquelas pessoas, eu pequei mais que vocês, que usaram droga, traficaram. Eles olharam em mim aqui, será que saber dessa vez? Eu adorei meu marido, o Senhor não permite isso. Só que Deus tem misericórdia na minha vida, irmãos, porque eu não sabia que eu fazia aquilo. Era inconscientemente. Porque Deus não falava assim comigo. Não te dei eu tudo isso para ficar só entre os seus. Sempre o Senhor falava comigo, irmãos. Por isso que eu falo, o Senhor tem, por isso que fala, né, a palavra. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E o Senhor tinha algo com a minha vida que eu não sabia. O Senhor falava, eu quero você, para cuidar do que é meu. Eu costumo dizer, hoje eu cuido do que é do Senhor, e Ele cuida do que é meu. Eu glorifico ao Senhor porque Ele é fiel. Ainda que nós permanecemos infiéis, podemos até falhar, mas o Senhor não falha, irmãos. Ele cumpre a palavra dele. Diz lá mesmo, né, aqui na palavra, o Senhor não come ensinar. O Senhor não é um para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele te prometeu algo, irmãos, às vezes você pode achar que está demorando. Não está demorando, não. É o tempo kairos, é o tempo do Senhor. Ele sabe o momento. Porque o Senhor, irmãos, nós não vamos surpreender Ele, mas Ele surpreende a nós. Aleluia. Ele sabe que se Ele entregar já o que a gente está querendo, às vezes não estamos preparados, nós vamos sair do foco, nós vamos sair da posição que Ele quer. Então Ele quer primeiro alicerçar bem a gente, para poder cumprir o que Ele prometeu na nossa vida. A gente não sair dessa posição do foco. E voltando, irmãos, que eu estava com os irmãos. Ali começou a fechar tudo na minha vida. Por último, aí do olho falou que não queria mais. E eu não tinha um plano B, irmãos. Não tinha um plano B. Então, meu Deus, vivia para Ele. Eu criei uma filha do coração, que eu falo que eu gero até hoje, que eu casei com o pai solteiro. Irmão, sabe o que é fechar tudo? E de repente, seu marido, você está acontecendo tudo que você não está entendendo. Você não foi uma má pessoa. Como, adagaçou, bidecai, cheirar de como, né? E tudo começa a se fechar, e eu não estava entendendo nada. Porque eu quero dizer isso para os irmãos, quando vem algo assim na nossa vida, nós temos duas escolhas. Eu vou dizer por irmão, por que eu estou falando isso? Eu tinha uma escolha. Ou eu entrava no querer na vontade do Senhor, ou eu, irmão, acho que eu nem estava aqui, porque Deus me curou de anjo do coração, quase eu fiquei com câncer, tanta angústia, depressão. O Senhor foi maravilhoso, tem sido maravilhoso na minha vida. Que Ele falou que eu não vou descer. Agora eu falei assim, porque até que se cumpre, que eu faço, o Senhor sempre vai usar muito minha vida. Porque o Senhor permite você passar que nem o irmão está falando, um testemunho, tem uma vida, porque tem outras vidas. Vão vir outras pessoas igual a você na sua frente para te ajudar. Eu sei que vão vir outras Andréias na minha frente. Porque como que eu vou falar do que eu não vivi, irmãos? Glória a Deus. Deus quer que ele tenha intimidade com Ele, experiência, esteja caminhando com Jesus. Os olhos bem abertos, irmãos. O olho bem aberto. Porque às vezes a gente é pego dentro da igreja de surpresa, irmãos. E ali, quando meu marido olhou para mim e falou que não queria mais, irmãos. Ó, irmãos, eu falei, Senhor. Antes mesmo dele sair de casa, 3 meses da semana, eu passava acordado porque ele pegava os carros e ia para a orgia, um monte de homossexual. E fora as humilhações de perder tudo, eu fui viver essa humilhação também. Eu tenho um filho de 12 anos que fala, pai, saiu do armário. É difícil isso, irmãos. E tem mais que eu vou falar para os irmãos ainda. Eu dobrava meu joelho de madrugada, por isso que eu falo, tudo tem um preço, irmão. Até um milagre tem que custar alguma coisa. Porque o que não custa nada não vale nada. Aleluia. Nós não vamos dar valor, irmãos. Se eu estou dando valor de estar pregando a palavra desse Deus, se Ele confiou em mim em passar isso, eu paguei um preço, irmão. Aleluia. Só Deus sabe quantas vezes eu tive que fechar a porta do quarto. Porque eu morava numa casa com 2 suítes, 3 banheiros, fui cruzar dentro do banheiro do quartinho da minha mãe. Sabe que você está passando aquilo, Senhor? Você não fez mal, você sabendo, Deus sabia minha vida. Eu falei, você não está entendendo nada. Só que eu não questionei com o Senhor. Eu dobrava o meu joelho e orava, Senhor, tem misericórdia de mim.
que por 3 vezes, irmãos, eu tive esse particular do Senhor e falei, Pai, me perdoa porque eu pequei contra ti. Quando eu verdadeiramente reconheci que eu estava idolatrando um homem que não era um homem. Por que, irmãos? Eu digo isso para os irmãos. 3 meses da semana, ele ainda estava dentro de casa. Eu orava a Deus nas madrugadas todo dia, 3 horas da manhã, 3 meses da semana. Senhor, pode levar, mas o Senhor traz o mesmo renovado. Era isso que eu orava. Sem saber, eu sou tua serva, Pai. Não quero mais viver um casamento de mentira. Porque eu pareci com os outros, só eu vivi aquele casamento. Fiquei casado 14 anos, pecando contra o Senhor sem saber, porque tudo era minha família. Aí Deus me usava o meu trabalho, porque eu era massoterapeuta, eu trabalhei 22 anos na minha área. Deus usava a minha vida, o pessoal falava para chegar e falar, você? Eu falei, não, eu falava, você é tão profeta. Só que eu não sabia o que era posição, não entendia nada. Não era momento de eu ter alguém para me explicar. Porque para o Senhor trabalhar na nossa vida, primeiro o Senhor vai moldar o vaso. Nós temos que descer, o Senhor tem que quebrar, porque eu também tinha um eu. Não sabia ficar sem dinheiro na carteira, irmão, hoje eu vivo pela fé. Aleluia. Eu falava, irmão, não tenho eu, que Deus cuide de mim. Glória a Deus. O que eu digo para os irmãos? No dia do meu divórcio, irmão, depois de 3 meses, 2 semanas, os 2 advogados eram evangélicos, eu não sabia. E eles olharam para mim e falaram assim, eu chorava muito no fone, eu sabia que eu tinha que fazer aquilo, porque eu tinha que resolver o problema dos carros, para devolver. E o Senhor pagou uma dívida minha de 54 mil no carro, e eu consegui passar o outro que já tinha pago 3 anos que eu estava lá. Tudo o Senhor estava no controle. Porque quando o Senhor está no controle, irmão, você não vai ficar sujo. É o Senhor que vai resolver tudo. Eu não sabia nem o que eu ia fazer na minha vida. Ainda fiquei na minha casa mais 1 ano, o Senhor provendo o aluguel da casa que eu morava. E um dia eu já cheguei a desmontar a casa, ficar 2 meses desmontar, achei que eu já ia ir para minha mãe. Só o Senhor sabia que eu estava tudo assim. E o Senhor falava, ainda não. Eu não entendi, ainda não. Mas até que um dia eu estou sentada e falei, Senhor, o Senhor pagou uma dívida de 54 mil, vai pagar um aluguel de 500 reais. Então aí foi onde eu comecei. E aí naquele dia do divórcio, eu ainda fui levar os advogados embora, porque eu estava com o carro. Eles olharam para mim e falaram assim, você vai comigo? Eu falei assim, eu não gosto de falar com você evangélico. Eu sou cristã. Porque evangélico, vai ficar carregando homem. Falei, a coisa assim manda dizer ao Senhor, que isso não está normal. Mas que o Senhor disse, a irmã, ainda falou assim, se você entrar na posição que o Senhor quer, Ele vai te devolver tudo que você perdeu, o seu marido, o pai e seu filho. Essa foi uma promessa, dia 8 de janeiro, há 3 anos e meio atrás, irmão, que o Senhor fez para ele. Podia falar, mas está esperando? Eu não estou com aliança, porque fui tirar no final do ano passado, porque é muita caçoação, irmãos. O Senhor sabe que a minha aliança com ele eu não quebrei. Quando eu falava para os irmãos que Deus levante, que a mão que Deus pôs na minha mão, e só Deus sabe, irmão. Passei isso na igreja, cheguei a ser expulso na igreja por falar a verdade no monte que Deus me mandou, e o Senhor ainda falava, vai dentista não entregar, você descer daqui. Irmão, até para o pastor, sabe que isso que eu falo, quando você vai caminhar com Jesus, você tem que pegar a sua vida e entregar de corpo, alma, espírito, tudo mesmo. Porque você não sabe o que vai vir, irmãos. Então, eu prefiro obedecer a Deus do que ao homem. Porque Deus não abandonou ele. Tem mais, irmãos. Nesse divórcio eu nunca peguei uma pensão do meu filho. A minha filha ficou comigo 2 anos antes de eu viajar em missão. Faz 1 ano que ela foi com o pai agora, porque ela queria experimentar o mundo. Eu levei para a igreja, a palavra. Mas tem momentos, irmãos, assim que Deus faz, Ele vai permitir a ovelha passar, vai vir arrebentar. Mas se Deus tem um propósito, Deus traz, irmãos. Deus não sabe, a gente não sabe como que Deus vai trazer, mas Deus traz. Aleluia! E aí, o Senhor não falava, e nisso eu também sofri humilhação. Mas você não vai pegar a pensão. O Senhor falou, não. Porque se eu pegasse, eu falar que eu estava vendo a pensão dele. E Deus queria que eu tivesse a experiência para passar. Porque eu não sei se alguém aqui já viveu, ou vive pela fé, ou vai passar. O Senhor sabe o porquê de todas as coisas. Aleluia. E 3 anos e meio, irmãos, eu tenho vivido pela fé. E o Senhor não tem deixado faltar nada. Eu fiquei com aquele povo no deserto. Muitas das vezes o Senhor usou ele mesmo para me abençoar. E ninguém entendia, nem ele mesmo, porque eu nunca fui brigar com pensão. Ele conhecendo a minha mãe como era na minha cabeça. Só que eu mesmo sofri aquelas humilhações de falar, ele não está gastando com seu filho, está gastando lá. E falava, vocês já sabem o que é. Eu falava, não tem problema, mãe. Jesus cuida de mim. E o Senhor, irmã, quando a gente honra a nossa fé com Ele, Ele nos honra. Ele nos honra. E aí,
Muitas das vezes o Senhor trouxe ele mesmo para me abençoar. O Senhor usou dos corvos. O Senhor foi, porque o Senhor vai usar aquele que Ele quer para cuidar de nós. Aleluia. Ainda fala assim, mas agora está escondendo. Não estou escondendo atrás da Bíblia, porque a Bíblia é muito pequena para me esconder atrás dela. Ainda falava assim, só que aí eu deixava o Senhor me defender, irmãos. Eu não abria a boca. Deus permitiu dentro de casa, mesmo com a minha mãe, eu falo que eu tenho um tigre lá em casa, que me ensinou a ser missionária em Jerusalém. E como que eu vou cuidar do que é do Senhor em Judá, Samaria, nos confins da terra, se eu não aprendesse dentro de casa? Porque a obra começa dentro de casa, irmãos. Os vizinhos estão contemplando como a gente é cristão. E aí vem um mau testemunho. Porque o Senhor, quando o Senhor fala que a mesma fonte que jorra água limpa não pode jorrar água suja, isso é sério, irmãos. Imagina eu falando a palavra de Deus, daí quando eu estou na minha casa eu solto um palavrão, ou eu me iro e peco. O Espírito Santo sai correndo porque ele é sensível. Muitas das vezes, ele é tão sensível, mesmo quando você está fazendo algo que não agrada a ele, como alguém que ele também sente que verdadeiramente ama ele e honra. Ele chora até, irmãos. Ele chora. Então, irmãos, nós, como eu falei, Deus está contemplando nossa vida. Mas o inimigo está assistindo para nos apontar. Só que aí, se você procurar vigiar, o Senhor levantar, o Senhor sentar, o Senhor deitar, o Senhor também está contemplando. Aleluia. E quando eu dizia aqui para os irmãos, os olhos fechados, olhos abertos, hoje eu vejo, irmãos, que glória ao Senhor tirou as escamas dos meus olhos. Hoje eu cheguei a falar para ele, hoje eu amo você, mas eu não te adoro mais. Eu aprendi, irmãos, que eu fico sem ele, mas não fico sem esse Jesus. Aleluia. Porque até hoje, irmãos, faz 2 meses que ele não foi nem ver como o filho estava. Você imagina se eu depender de levar um pão pro meu filho? Mas, como eu ia falar para os irmãos, lembrei agora, irmãos, quando eu falo daquele povo no deserto, né? Quantas vezes eu ouvi falar do sapato que não deixou encolher, da roupa? Eu vivi isso, viu, irmãos? Não tenho vergonha de falar para os irmãos, não. Tem uns 2 meses que eu consegui comprar uns paninhos novos. Eu ficava assim, tinha 3 pares de roupa para ir para a igreja. Eu vigiava o dia que eu tinha ido no último culto para não repetir. Vocês estão rindo que ia ver estourar. Só que eu não ia lá pela roupa, irmãos. Eu ia lá porque se eu não fosse buscar esse Deus, essa palavra, eu não estaria forte falando esse Deus verdadeiro. Quantas vezes eu fui fazer a obra com o tênis furado, assim, porque eu tenho o pé esquerdo, ele é colado errado, porque eu trinquei o pé, e o tênis era melhor para andar mesmo. Quantas vezes eu sei ficar suado, eu estar de saia com o tênis, mas não tinha problema. Não tinha problema, porque Deus estava contemplando eu caminho aqui em tênis furado. Eu estava indo fazer o que a gente não faz, não para se mostrar. Porque a obra não precisava a gente sair, é o Senhor que pôs no nosso caminho. E eu agradeço a Deus que devido a obedecer tudo que Ele me fala. Se hoje eu estou aqui na frente com os irmãos falando a palavra, porque hoje o Senhor me mandou vir aqui. Eu não sabia. Irmãos, eu não sabia por quê. Eu estava lá miúda. O Senhor sabe como foi meu dia. Porque não tem sido fácil. Mas eu glorifico esse Deus que Ele tem segurado na minha mão. Ele continua falando, abre mesmo a tua boca, por mais que ainda não dê crédito. E hoje, olha como Deus honra a gente, irmão. Porque tem gente que acha bonita, papai. Irmãos, é uma responsabilidade. Chega a dar frio na barriga. Eu falo, Senhor, eu posso estar assim, o Senhor levantando a fama em mim, que é o Senhor, não é nada meu. Mas que eu sempre sinto essa dor de barriga, esse nervoso, porque eu vou saber que não sou eu, Pai. E é assim que o Senhor me usa, irmãos. Eu trago a palavra, mas o Senhor faz eu trazer meu testemunho. Porque para a gente aprender a caminhar com Jesus, a gente tem que passar provas para ser aprovado. Foi o que foi falado aqui. E muitas das vezes, não vai ser provinha não, irmãos. É que se eu for contar tudo para os irmãos, nós vamos ficar aqui. Mas isso é o que se passa não, que é um resumo. Hoje o Senhor continua confiando nessa. Aí Jesus me pergunta, mas você ainda quer? Sabe o que eu quero, irmãos? Porque o Senhor, quando traz para a presença dele, o Senhor sabe por que eu estou falando aqui isso essa noite. Ele lava, ele limpa, ele rege tudo bonitinho, irmãos. Para poder ver, para honrar a sua fé. Eu não quero outro marido, não. Eu sei que ele, glória a Deus, perdoei, tudo. Hoje eu nem tenho visto isso, o Senhor permite eu não sofrer. Mas eu sei, foi o que foi falado aqui. Eu não sei se foi no louvor ou se foi na verdade. Eu entreguei na mão do Senhor, entreguei. Eu sei que o Senhor está cuidando. Vai ser no tempo dele. Porque primeiro o Senhor quer. E eu aprendi uma coisa, irmãos. Eu pensava que o Senhor ia levar ele para tratar com ele. E não foi. O Senhor foi para tratar comigo. Foi a mais turrona, que era eu, irmãos.
E eu glorifico esse Deus hoje, porque Deus tem falado muito que a glória da segunda casa será maior que a primeira. Por quê? Porque hoje, verdadeiramente, eu tenho a presença de Deus na minha vida. Eu sei quem eu adoro, primeiramente na minha vida. Porque para Deus fazer nele, ou para fazer naquele que vocês estão esperando, isso aqui, meu irmão. É de repente. Só que, às vezes a gente pensa que é com o outro que Deus quer fazer, viu, irmãos? É com a gente. Só que eu só fui entender isso, irmãos, passando pelo processo. Aprendendo a caminhar com Jesus. Olha, irmãos, meu coração está queimando para passar para os irmãos, eu vou passar. Caminhando com Jesus, uma vez eu estava ouvindo uma pregação na missionária, o Sorocaba estava em Guará, e aquilo me marcou. O senhor sabe por que eu vou falar isso nessa noite? Quando eu falei que nós não devemos murmurar. Se você está comendo seu arroz com ovo, seu arroz com feijão, glorifica o Senhor. Porque eu, quando viajei em missão terrestre, não que Deus não estava comigo, mas o senhor sabia que eu ia passar lá. Pessoas vinham aceitar Jesus na minha mão, entregaram coisa demais para eu jogar fora, e eu ficava, Senhor, cheguei a comer, irmão. Eu ouvi os outros falar que tirou esse carro, comi esse carro, comeu. Você pensa, não, também vivi isso. Tive que comer borda da pizza para matar. Mas não é que Jesus não estava comigo. Eu nunca murmurei lá, irmão, porque Deus sabia porque eu estava lá. Era um pessoal que tinha muito dinheiro, mas tinha escassez da sabedoria com Deus. Tinha escassez desse Deus Jesus. Mas o Senhor me levou lá. E por que eu estou falando isso? Porque essa missionária foi para a África, os irmãos sabem que lá é difícil, né? Devido às maldições, tudo. Aí chegou meu irmão e falou assim, você está caminhando com Jesus? Eu nunca esqueci isso, irmão. É duro que eu vou passar essa noite, irmão, porque toda vez que eu lembro disso aí que faz a gente glorificar mais do que a gente tem. Ele falou, tô vem aqui. Tinha uma poça assim de água suja, irmão. Ela falou, fica olhando aqui. Eu tinha 5 crianças com uma cuinha de latinha assim. A vaca veio beber água, irmãos. Isso aí foi verídico, irmão. E ela defecou. E as crianças brigaram, dividiram o esterco da vaca, ela tinha feito pecado. Ela veio tão arrasada de lá, porque ela estava reclamando. Senhor, mas eu faço tua obra, levo tua palavra, estou comendo esse arroz com ovo, meu filho estou comendo uma vez por dia. Porque ela estava murmurando. Jesus estava com ela. Deus fez ela ir lá na África e ver as crianças comendo o cocô da vaca. Então, irmãos, se a gente for ver a nossa situação, muitas vezes está reclamando uma coisa tão banal, independente de comida. Às vezes é que você não tem o carro que você quer, que você não está do jeito que você quer, os seus móveis. Para com isso, irmãos. Porque o Senhor, quando Ele fala que vai nos dar o melhor dessa terra, o melhor da prosperidade, não é só em coisa material, em tudo. O Senhor mesmo fala que está nem só de pão terá o homem. Porque dessas coisas Ele sabe que nós precisamos comer, vestir, morar. Quem fica buscando essas coisas é o gentio, o pessoal que não tem conhecimento da palavra. Então, se você tiver compromisso com o Senhor, buscar primeiro o reino dele, não é alguma coisa não, é tudo. O Senhor vai acrescentar a sua vida. Eu agradeço a oportunidade. Os irmãos querem, vão orar junto, eu vou encerrar a uma oração, amém, irmão? Então, se os irmãos puderem colocar em pé, eu espero que Deus tenha usado para me passar para os irmãos algo que eu sei que vai ficar aí, né, irmão? Porque Deus sabe porque a gente tem que viver para passar, né, irmão? Eu vou estar orando com os irmãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Pai amado, Pai querido, Senhor, eu te glorifico, eu te exalto, Senhor, esta noite, porque o Senhor tem um propósito para todas as coisas. Senhor, a cada um que ouviu a tua mensagem, que ouviu o meu testemunho, eu peço que tenha entrado no seu coração que o que precisava ouvir, Pai, e que eles possam sair daqui e continuar meditando na mensagem. Porque nós sabemos, Pai, que não é fácil o dia a dia. Mas enquanto nós estivermos caminhando contigo, Pai, em nome de Jesus, podemos tudo naquele que nos fortalece. Senhor, eu já quero te agradecer, Pai, pelas vezes que ainda irão de vir, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Só uma coisa que eu queria passar para os irmãos antes de eu entregar aqui, irmão. Que quando algo vier de Deus, irmãos, queimar aqui dentro. Porque hoje em dia tem muita gente com falso profeta. Estão pregando coisas que é visão do coração. É tal que eu falo que a gente é um mártir. Quando a palavra, alguém estiver falando com os irmãos, seja para entregar, o que for, irmãos, vocês têm que sentir queimar aqui, igual eles sentiram, que eles comentaram no final. Você sentiu que queimou dentro? É dessa maneira. Quando é Jesus, algo tem que acontecer.
Então os irmãos somente vigiam com o que estão entregando para os irmãos. Porque a maior profecia é essa aqui, viu, irmãos? Você deve, tem uma senha com o Senhor, para a gente não ficar confundido. Porque muitas vezes, as falsas profecias matam a nossa fé. Eu falo isso porque eu já passei por isso, irmão. No começo, que você começa a buscar pela dor por uma coisa. Não, eu fiquei como Jó. Glória a Deus, a minha fé o inimigo não levou. A minha confiança em Deus, esse foi o patrimônio que eu agarrei e que eu estou de pé hoje. Então, irmãos, mas quase também eu fui, porque eu ficava ouvindo. Às vezes tem gente que vem de encher o vaso de Bíblia, da palavra, quer ficar enchendo de vaso. Aí vai ficar fraco, irmãos. Porque é que nem quem está no hospital tomando soro para ficar forte, né? Palavra de Deus, mesma coisa. Isso aqui é o manual que o Senhor nos deixou. Tudo não tem um manual, o Senhor deixou já preocupado como que a gente ia caminhar nessa terra. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.